escolhe o que é melhor para si. Juscelino. Sexo antes ou depois do casamento. Será que essa questão ainda está em discussão nos dias de hoje? Vamos debater o assunto com o casal Emídio e Marisley Brasileiro. Eles fizeram uma pesquisa que resultou no livro Comportamento Sexual. Mas eu, antes de entrar no assunto propriamente dito, meus pesquisadores, eu gostaria de colocar essa questão para vocês. Vocês são a favor ou contra? Ou vocês acham que não é essa a discussão sobre o relacionamento de homossexuais? A favor ou contra o casamento deles? Olha, em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos uma visão sobre o que seja homossexualismo. Se considerar o homossexualismo como um desvio sexual, evidentemente que o casamento entre eles seria inviável, seria antinatural. Se considerar o homossexualismo como sendo uma opção afetiva, né, é evidente que isso justificaria uma união desse nível. Acontece que através das pesquisas que foram feitas por vários sexólogos, embora hoje a Organização Mundial de Saúde considere a homossexualidade como uma opção afetiva, e através de várias pesquisas que foram feitas no mundo inteiro com psiquiatras, realmente o homossexualismo não é uma questão de opção afetiva, mas muito mais uma questão de desvio psicoemocional. Considerando essa ótica, através de vários psicólogos, psiquiatras, estudiosos na área específica dentro do homossexualismo, a gente pode concluir que não seria conveniente uma união ligada a desvios sexuais. Por exemplo, no caso do homem e da mulher, mesmo que ele seja um sádico ou ela uma masoquista, nada evita que se casem, mas é evidente que eles vão ter que recuperar esse tipo de anomalia. Então, no caso da homossexualidade, não é interessante reafirmar um desvio sexual, não é? Reafirmar um desvio sexual, e o casamento entre eles reafirmaria isso. Bom, a questão do livro agora, Comportamento Sexual, nos dias atuais é ainda válido se discutir, com toda a liberação que existe, se é válido sexo antes ou depois do casamento, Emídio, Marisley? A questão do sexo antes e depois do casamento é muito discutido, sempre foi, hoje é e sempre será, porque se considerarmos que o ser humano possui psiquismo masculino e feminino, nós vamos perceber que o psiquismo feminino necessita muito de segurança no relacionamento e que o psiquismo masculino necessita de uma sensação de liberdade, da sensação de que ele escolheu aquela pessoa para viver com ele. E a mulher, ela necessita muito de segurança. Por isso que, às vezes, quando existe um relacionamento sexual antes da consolidação do casamento, a mulher fica insegura e o homem se sente preso. Por isso que, às vezes, podem ocorrer choques em que o casamento, em pouco tempo, já começa a se desmoronar. Mas isso principalmente se houver, não, principalmente, né? Se houver gravidez. Isso chegaria a invalidar, comprometer uma união, na sua opinião, Marisley? Alguns comprometem. Em alguns casos? Em alguns casos. Em muitos casos, o sexo antes do casamento compromete o relacionamento futuro. Emídio, você entendendo o namoro e o noivado como uma fase para se conhecer, seria válido também o conhecimento sexual, para que a relação sexual depois não fosse uma coisa, vamos dizer, às escuras? Olha, onde existe amor, não existe nada às escuras. Então, na verdade, os ajustes sexuais entre o casal não ocorrem de um dia para a noite. Muitas vezes leva anos, 1, 2, 3 anos, para que o casal possa se estabilizar. Então não é conveniente que haja essa relação íntima antes de um casamento, mesmo entre os casais que já foram casados, no caso divorciados ou viúvos, não é interessante, porque atropela a questão do conhecimento íntimo. Porque o ser humano tem que obedecer certas regras do jogo na arte de amar. Então a atividade sexual tem que ser uma consequência, e não um fim, e não a causa. Uma consequência de uma identidade física, emocional, ideológica e espiritual. Seria como queimar etapas de um conhecimento? Isso, exatamente. Exatamente. E como que as pessoas se comportam diante dessa sua ideia de que sexo só depois do casamento? Não é uma regra taxativa que sexo só depois do casamento. A questão é que as pesquisas demonstram que o relacionamento antes do casamento causa insegurança na jovem, no adolescente, na mulher e também no homem, porque ele quer ter uma liberdade de escolha. Então, não é uma posição nossa sem um embasamento de pesquisa científica. E quem não se casar tem condição de ter relacionamentos sexuais?
Veja bem, o que é o casamento? O casamento é uma junção, é um conjunto de harmonia que deve existir entre o homem e a mulher, independentemente da oficialização, da legalização, do cartório, né, do padre ou da igreja, da autorização deles. Né? Então, na verdade, tudo isso também é uma consequência. Casados são duas pessoas que se afinizam, desejam permanecer juntos, procriar e, dali, um sendo companheiro do outro, promovendo a felicidade de todos. Remídio, nós fomos às ruas ver o que o povo acha. Vamos à matéria. A senhora é a favor de sexo antes do casamento ou não? Sou. Por quê? Porque do jeito que a vida hoje está complicada, né? A pessoa tem que conhecer a outra, porque depois não sabe se o casamento deu certo ou não, sem ter relação. As pessoas têm que se conhecer antes do casamento, depois é um pouco tarde. Tanto o homem quanto a mulher? Os dois. Pra mim, tanto faz. Você acha que a mulher deve casar virgem ou não? Assim, acho que depende de cada um, né? Se ela achar que isso é importante pra ela, pra mim não é. Você é a favor de sexo antes do casamento? Não. Por quê? Porque eu acho que a pessoa fica exposta a doenças. Porque se você marca um casamento, sabe que vai casar, você tem possibilidade de fazer exames antes, de saber se tem alguma possibilidade de ter alguma... O companheiro, ou você mesmo de ter alguma doença, de fazer um tratamento antes. Eu não sou. É melhor então casar virgem? Melhor casar virgem. Acho que é uma coisa normal, é um prazer que a gente tem. Acho que não tem nada a ver. Você casaria com uma mulher que não fosse virgem? Sim, casaria. O relacionamento depende do relacionamento das pessoas. Se umas gostam da outra, se compreende e que se respeita, que é o principal, não tem problema nenhum. A virgindade ainda não é um tabu, principalmente para a mulher? Depende do preconceito machista. Se ela própria se com preconceituosa com ela, as pessoas também vão ser. Bom, e como é que vocês veem essas respostas aí? Bem, é o posicionamento de cada um. Mas o que acontece é que a gente observa que existe aquela questão do que seja a virgindade, não é? Mulher virgem, em nossa opinião, não é apenas aquela mulher que nunca teve um relacionamento sexual. Às vezes ela pode sofrer um estupro e continuar virgem, porque ela nunca teve um ato sexual com amor, com responsabilidade, com carinho, não é? Então, o conceito de virgindade para nós não está apenas na questão fisiológica, porque tem mulheres que já nascem sem ímen, não é? Existe também a questão do ímen complacente. Então não é uma atitude fisiológica. A virgindade, na verdade, tem que ser colocada dentro do critério de castidade, ou seja, de equilíbrio psicoemocional e sexual. Então, na verdade, o mais importante de tudo isso é que haja responsabilidade na relação sexual. E é evidente que nesse critério de conhecimento mútuo, o ser humano precisa bem saber que na vida, até uma árvore para crescer, ela tem que obedecer suas sequências. Na vida, tudo tem que ser feito dentro de uma organização de etapas, sem queima de etapas. E sem dúvida, o ato sexual, como sendo a coisa mais íntima que existe entre o homem e a mulher, tem que ser a consequência de um profundo amadurecimento de conhecimento íntimo. E não há algo que vai levar ao conhecimento íntimo. Não é o sexo que garante o casamento, a felicidade do casamento. Não é não. O que garante, na verdade, é o entendimento, a responsabilidade, o cuidado, o carinho e a tolerância entre o casal. Emílio, mas um casamento onde a relação sexual não vai bem, ele tem futuro? Tem. É evidente, porque se o relacionamento sexual não vai bem, é porque alguma coisa de espiritual também não vai bem. Alguma coisa de pessoal também que não está bem. E o que falta? Diálogo, o que falta? Um pouco de compreensão, um pouco de abdicar do egoísmo para perceber um pouco a necessidade do outro. É preciso que nós deixemos o egoísmo de lado no momento em que nós estamos convivendo com alguém. Marisley, nessa pesquisa que vocês fizeram, conseguiram detectar algum percentual de homens que se casam virgens ou não? Olha, na nossa pesquisa, nós podemos observar vários aspectos, tanto do relacionamento quanto do comportamento do povo brasileiro. Nós constatamos, de alguma forma, que 80% dos homens preferem casar com mulher virgem. Agora, nós percebemos nessa pesquisa que quando você coloca o microfone na frente da pessoa e pergunta: você se casaria virgem ou você prefere casar com mulher virgem? As pessoas se sentem intimidadas e acabam respondendo o que acham que a maioria gostaria que eles respondessem. Mas se você coloca um papel, dá um papel para eles colocarem os anseios, as dúvidas, né, e os questionamentos que eles gostariam de colocar, eles passam a colocar coisas diferentes, né, quanto à questão da virgindade, né, do adultério, tudo isso.
Quanto à questão da virgindade do homem, parece que o brasileiro, as brasileiras não fazem questão do homem ser ou não virgem. Mas muitos homens preferem se manter virgens até o casamento. Na nossa sociedade, que é uma cultura machista, né, entre aspas, que está caminhando para não ser mais, parece que isso vem melhorando a cada dia, principalmente pelo medo da AIDS. Aos pesquisadores, inclusive, querendo colocar isso, a AIDS, ela provocou até por outras razões e por vias transversas, um processo de fidelidade maior entre os casais? Exatamente. Sem dúvida. Quando o indivíduo... Se não foi por bem, foi por mal. Exatamente. Quando o indivíduo não sabe respeitar, ele passa a temer. Existe uma questão que tratando do homossexualismo, que os homossexuais, eles confundem muito a condição homossexual com a promiscuidade. Então é por isso que às vezes o homossexual ele não consegue nem mesmo discutir o próprio problema. Porque ele pensa que por ser homossexual que ele deva ser promíscuo. E acabam confundindo as coisas, gerando, né, uma maior proliferação, né, do vírus da AIDS. Emídio e Marisley, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Revista das 11. Muito obrigado também.